telespectador da Ansar TV, bem-vindo a mais uma edição do Semanário Desportivo. Hoje vamos olhar sobre o arranque do torneio de futsal alusivo aos 118 anos da cidade da Beira, um torneio que arrancou no fim de semana, que movimenta petizes de vários bairros, sobretudo de 4 equipas. É um torneio que vai culminar então com as celebrações dos 118 anos da cidade da Beira, assinalar-se no próximo dia 20 de agosto. Vamos olhar sobre o decurso desta prova que conheceu o seu arranque este fim de semana aqui na cidade da Beira. Ora, vamos começar este programa com uma nota de triste, que dá conta sobre o acidente que tivemos menção de anunciar na última edição sobre a morte de um dos elementos da equipa da Associação Desportiva de Vilanculo, equipa que participa no Moçambola. O acidente foi registrado então no distrito de Zavala, na província de Inhambane, quando a equipa regressava da capital do país, depois de ter feito o jogo aí na Cala, onde ganhou por 1-0. E assim o jogo desta terça-feira ficou então adiado, onde a equipa deveria então defrontar o Teste África do Chimoio, então para uma data a anunciar, uma vez que parte de alguns jogadores então contraíram ferimentos depois deste incidente. É verdade que, segundo as autoridades de saúde, os jogadores e do resto dos elementos da equipa técnica já estão em recuperação, mas já a registrar uma morte, que então foi o chefe do departamento de futebol da ADV, que é a Associação Desportiva de Vilanculo, uma equipa que tem sido sacrificada para deslocar-se para outros pontos do país. Primeiro deve percorrer 500 quilómetros até a capital do país, para depois apanhar o avião para o resto do país. Uma situação que neste momento as autoridades governamentais, quer desportivas de Inhambane, estão a tentar analisar para ver se a equipa tenta mesmo fazer as suas viagens a partir de Vilanculo. Este é um assunto que ainda vamos aflorar na próxima edição para analisarmos sobre este percurso que a Associação Desportiva de Vilanculo tem feito, então, que culminou com este acidente de viação registrado na passada sexta-feira, que vitimou então o chefe do departamento de futebol. Atenção que esta não é a primeira equipa de Inhambane a se envolver em acidentes. Já tivemos o caso de Wanipone de Inhassoro. Ora, agora mudemos de assunto, vamos falar sobre o torneio de futsal que arrancou este fim de semana aqui na cidade da Beira, um torneio que conta com a participação de 4 equipas, um torneio que decorre na categoria de juvenis, e vamos ter a oportunidade de fazermos análise da jornada inaugural com o Mr. Hassan Ismael, que é da comissão organizadora deste evento. Para já vamos tentar ver a evolução dos atletas durante o fim de semana, durante este arranque do campeonato de futsal, e também vamos acompanhar o que dizem sobre esta prova os envolvidos neste certame. O jogo foi muito bom, entramos muito bem, iniciamos a marcar e, pelos vistos, eu tenho a chave, abri o jogo, o placar, então fiz acho que umas 3 assistências e o jogo foi bom. O jogo foi bom, foi forte, começamos bem, marcamos, só que depois na segunda parte dormimos, sofremos muito, marcamos muito, mas é isso, o jogo foi bom em geral, individual como coletivo, jogamos bem como equipa, mas temos que melhorar mais na parte defensiva. Agora vamos tentar ver, analisarmos ou ouvirmos os treinadores das equipas participantes nesta prova sobre o decurso e daquilo que se espera em termos de expectativa deste torneio de futsal. O jogo foi muito bom, apesar de ser o primeiro jogo, estou satisfeito, também apesar da derrota, mas estou satisfeito, os miúdos se entregaram, é o primeiro dia, é o primeiro jogo, como trata-se de uma seleção, ainda não se conhece, vamos tentar melhorar no próximo jogo, eu penso que vai melhorar. Claro, o objetivo ainda é aquele que eu sempre saí com ele de casa até aqui, que é ganhar o jogo e ganhar o campeonato. Apesar dessa derrota,
não quer dizer que perdemos o campeonato, perdemos o jogo na primeira jornada. Ainda temos mais um jogo em frente, diante a eles mesmos, que é a segunda jornada. E vamos ver se melhoramos nessa segunda jornada para podermos passar para a outra fase e daí pensarmos, ao final, vermos onde é que nós vamos terminar. Vou motivar os miúdos em termos de acalmar, conversar com eles, pôr a cabeça no lugar e quando estiver em campo não ouvir o que eu estou a falar. Eles não podem, apesar de serem miúdos, gostei e eles também devem passar a gostar e me habituar como eu sou, apesar de tudo, né, o que aconteceu, de hoje, da derrota, não tenho como, não tenho mais outra lamentação. Claro, quem perde jogo sempre sai com uma cabeça erguida. Ninguém perde jogo sair com uma cabeça fresca, né? Derrota é derrota, vitória é vitória e cada jogo tem o seu resultado. Estamos aqui perante um torneio 20 de agosto que é alusivo à cidade da Beira, em que vão participar 4 equipas e vai ser jogo de todos contra todos. O objetivo do jogo, vimos aqui, outras equipas perderam, ganharam, mas o objetivo disso não é... Nós sabemos que no futebol sempre há um vencedor e no futebol não há perdedor, mas sim há quem está em primeiro, quem está em segundo, quem está em terceiro. O mais importante é a socialização e interação dos mesmos, que são os miúdos. Estamos aqui perante miúdos dos seus 14 a 17 anos. Então é importante que eles compreendam e eles aprendem a saber que na vida real ou na sociedade é importante respeitar o próximo. Então é na qual em que temos aqui duas equipas diferentes, em que um ganha e o outro perde. Mas falando no contexto de 20 de agosto, acho que é importante não deixar passar, tendo em conta que estamos na cidade da Beira e estamos próximo a dia do dia da cidade. Então a comunidade islâmica de Moçambique achou que não podia deixar em branco essa data ou esse mês. Então é por isso que estamos aqui a promover esses campeonatos, a promover essa união entre os miúdos, para eles compreenderem noutra fase. Eles vão ter em mente aquilo que é a história da própria cidade e no outro vertente estamos perante a atividade física, que é a saúde. Nós sabemos que o desporto é a saúde, então estamos perante aqui a saúde e também estamos aqui na história, podíamos dizer, estamos aqui a dar aula de história para eles compreenderem e ficar na mente dele que a cidade da Beira comemora seu aniversário no mês de agosto. Então é tudo o que nós queremos dizer. Depois de analisarmos ou de vermos estas reações, tanto parte dos atletas e também dos treinadores das equipas envolvidas neste torneio, agora vamos ao espaço de análise aqui nos nossos estúdios com o Mr. Hassan Ismael. Mr. Bem-vindo a mais uma edição do Semanário Desportivo. Como é que arrancou a prova? Muito bom dia, agradecer pelo convite. O torneio arrancou de uma boa forma, sem impedimento nenhum, e tudo correu bem. Dos 2 jogos que nós agendamos, está tudo bem. Qual a expectativa dos atletas daquilo que pode ver? Realmente os atletas têm uma boa expectativa, eles se entregaram tanto, ambas as equipas, apesar dos resultados que decorreram no primeiro jogo, assim como também no segundo jogo. O que temos em termos de resultados? Em termos de resultados, o Colégio Acadêmico entrou com um pé direito ao golear Bons Sonhos por 10 bolas a 8. E o outro que entrou com o pé direito é a equipa do Centro Educacional de Sofala, também goleou a Semo por 5 bolas a 1. O que falhou para a Semo não conseguir um bom resultado, uma vez que está a competir num campeonato? Este é o erro pouco de técnica, por causa da seleção, daquilo que haviam dito. Devemos ter que uma seleção de 14 até os seus 16 anos. E
os jogadores que estavam lá em campo, os da Simo, a maioria eram de seus 14 a 15 anos. Quando fomos competir com algumas equipas de 16 anos. Então, neste contexto, além disso, esta seleção é pela primeira vez que se encontra entre si. Nunca tiveram um conjunto, um treino juntos e só levamos ao jogo, mas os miúdos se entregaram muito bem. Gostei da atitude deles. Então, vamos pensar no próximo jogo. As coisas vão mudar. Ainda não está perdido, porque são duas mãos. Primeira mão já passou. Vamos tentar resolver o jogo na segunda mão para passarmos para outra fase e tentarmos chegar na final. Como é que é feita o processo de seleção das equipas em termos de idade? Porque é que acima aparece com menos idade em relação a outras equipas? Normalmente, o campeonato é sim, que nós estamos a realizar. As equipes, os jogadores, a maioria, são quase de 17, 18 anos. Porque a começar o nosso campeonato, eles apresentaram uma idade assim, mas passando um tempo, começaram a aparecer jogadores com uma idade um pouco mais avançada. Em termos de... Eu estava a fazer a seleção, tive uma seleção, a primeira, só que o diretor desportivo disse que só devemos terminar naquela idade de 16 anos. Então, daí, optei em fazer a segunda seleção. E uma seleção que fui recolher mais dos 14 a seus 15 anos. Então, o erro foi mesmo no campeonato. Deveria velar as idades no campeonato e manter com aquelas idades de 16 anos para diante. Contado assim, e neste torneio, pensamos que também íamos envolver pelo menos 17 anos. Não é o que aconteceu. É só 16 anos, o mínimo 14 anos. Entre si podem competir nesse torneio alusivo ao Dia da Cidade da Beira. Okay. Ou significa que a seleção da CIM deverá ser refeita para o próximo jogo? Exatamente. Neste momento, vou entrar no mercado para levar aqueles jogadores que não havia chamado, vou tornar a chamar para fazerem parte deste torneio. Porque estou a ver que na próxima jornada as coisas vão mudar. Vou trabalhar nesse sentido, de hoje até na sexta-feira. As coisas vão ter que mudar para a seleção poder ir mais em cima. Ok. Fazendo uma avaliação geral, olhando em função dos resultados, foram jogos competitivos? Foram jogos competitivos, mas muito competitivos mesmo. É que, como o primeiro torneio também é pela primeira vez que cada um conhece o outro, é a razão pela qual que os jogos também foram competitivos. Mas no princípio dos primeiros minutos o jogo estava um pouco parado, mas ao decorrer dos minutos, os jogadores começaram a desenvolver. Até que a segunda parte as coisas já eram outras. Então aí não tenho como dizer, porque as equipas mesmo estão a se entregar, porque cada um está a lutar para vencer o torneio, para poder levar para as suas escolas, porque como estamos a trabalhar com as escolas, que é o Bom Sonho, Colégio Acadêmico, o Centro Educacional de Sofala e a própria Simo. Então todos esses estão a lutar para que levem o troféu para nos seus gabinetes. Ok. E Simo também está a fazer de tudo para ver se o troféu fique em casa? Exatamente, a Simo tem que fazer de tudo para o troféu ficar em casa. Não tem como. Mas o que terá influenciado, uma vez que esses alunos não competem, não têm campeonatos, não participam em campeonato de futsal, mas apresentam-se neste torneio mais apto? É o seguinte, os alunos podem não competir, alguns alunos, mas eu tenho prova que outros jogadores têm jogado noutras competições do futsal. O Bom Sonho tem jogadores que atuam no futsal, até que federado. Fui verificar um dos jogadores. E o Colégio Acadêmico também, eles sempre vêm participando. O futsal não tem diferença com o futsal. Quem participa no futsal
quase são mesmas regras de futsal e futsal. Então é por isso que eles se encaixaram daqui para aqui, porque, por exemplo, o Colégio Acadêmico vem jogando, está a sair de um campeonato de futsal. Então, para futsal, para eles não teve muita diferença essa mesma regra. O Bom Sonho também é aquilo que acabei dizendo. Tem jogadores que também sempre estão no futsal, então não tem nenhuma diferença. Centro Educacional de Sofala é uma equipa que está a participar no nosso torneio, nosso campeonato de casa. É uma equipa que preferiram chamar aquela equipa para fazer parte do Centro Educacional de Sofala. É uma equipa experiente, vem sempre jogando conosco. Okay. E lá tinha jogadores que eu poderia tirar para a nossa seleção, mas não pude porque a equipa se fez, mostrou disponibilidade para poder participar no torneio. Okay. Exatamente. É a razão pela qual eu que não levei nenhum jogador de Centro Educacional de Sofala. Okay. Em termos de segunda jornada, o que está reservado? Segunda jornada, em termos de cruzamento das equipas, é aquilo que eu acabei dizendo. É primeira mão, segunda mão. Okay. Exatamente, okay. É o que nós fizemos. Significa que a CIM jogou com Centro Educacional, é isso? Sim, sim. Segunda mão também voltam a repetir os mesmos jogos? Sim, okay. Voltamos a repetir. Em caso de empate ou em caso de vitória de CIM, o que vai acontecer? Em caso de desigualdade dos golos, okay. Porque a CIM já sofreu 5 golos, vai depender também do resultado da CIM, da segunda mão, se vai vencer por 2 ou 3, sempre eles vão ter que passar, não tem como, e ainda não está nada perdido, porque o perdedor desse jogo jogará com o vencedor da outra Série A, okay. E o vencedor também da Série B jogará com o perdedor da Série B. Então, normalmente aí há uma matemática muito perigosa. Pode ser o primeiro, o perdedor pode vir campear. Okay. Exatamente, o perdedor pode vir campear, porque tudo vai estar no dia 20, é nesse dia que vai se jogar a final. Okay. Exatamente. O final está marcado para dia 20. Dia 20. Significa que este fim de semana só vão acontecer jogo? Vai acontecer esse jogo. Segunda mão vai acontecer no dia 9. E o perdedor jogar com o vencedor da Série A vai acontecer no dia 16 okay. desse mês. Okay. Então, dia 16 calha no sábado e dia 20 calha numa quarta-feira. Numa manhã estamos agendados para 8 horas. Okay. A final vai decorrer lá no nosso campo onde nós estamos a participar desse torneio, que é Agostinho Neto. Por que campo Agostinho Neto? Pavilhão foi impossível, remetemos uma carta, ainda está em obras. Então fomos calculando com o nosso tempo, fomos ver que não vai dar tempo para podermos realizar o torneio lá no pavilhão. Então tivemos a opção B, que é Agostinho Neto, e chegamos lá realmente e nos cederam o espaço, é lá onde está a decorrer esses jogos. Mister, para terminar, alguma mensagem para os atletas, todos envolvidos nesse processo? A mensagem é aquela sempre, vamos se entregar e apelar aos outros que não fizeram presente nesse torneio e as próximas vezes que apareçam para participar nesse nosso torneio. Isto é como primeira vez nós a organizarmos, vamos ver como é que vai correr muito bem, mas é só dizer que apareçam sempre, nós vamos receber com 2 mãos. É assim que fizemos a edição de hoje do Semanário Desportivo, em que analisamos sobre o arranque fim de semana do torneio de futsal, um torneio que é alusivo então aos 118 anos da cidade da Beira, cuja final então está agendada para o dia 20 de agosto, dia em que esta cidade celebra 118 anos. Analisamos aqui com o Mr. Hassan Ismael sobre o arranque desta prova e na próxima edição também vamos olhar a preparação e também o decurso dos jogos do campeonato. Também falamos do acidente que vitimou o chefe de departamento de futebol da Associação Desportiva de Vilanculo. Na próxima edição cá estaremos para trazer mais novidades que marcam o desporto nacional e internacional. Até lá, fique bem.